E deu ruim aí para os americanos, viu? Seja Trump, seja Kamala, seja quem quer que for, vai ser muito difícil do imperialismo conseguir dando as cartas no Brasil. Ó, o Lula deu uma declaração aí faz 3 dias que começou a colocar em polvorosa a mídia chinesa. O Lula é destaque na mídia chinesa em toda a semana. Por quê? Porque o Lula falou pela primeira vez abertamente que o Brasil deve aderir à rota da seda da China, nova rota da seda e cinturão. Para quem não sabe, a rota da seda é um investimento trilionário que a China está fazendo em infraestrutura, não na China só, mas em diversos países do mundo, principalmente em países da Ásia, da África e da América Latina, ou seja, naqueles países que o imperialismo americano sempre chegou para dizer, olha, vocês são corruptos, olha, vocês são piores que a gente, olha, golpe de Estado aqui, ó, tortura, não sei o quê, corrupção, vocês são corruptos, e apontar o dedo. Pois bem, a China, quando chega nesses países, chega com grana para investimento. Teve uma declaração de um presidente da Nigéria que falou o seguinte: olha, a gente está fechando com a China. Por quê? Porque a diferença entre a Inglaterra e a China é a seguinte: e a Inglaterra é quem pratica, junto com a França principalmente, muito imperialismo nos países africanos. Quando os ingleses chegam aqui, eles dizem que a gente é corrupto e que a gente não merece nada. Quando os chineses chegam aqui, eles dizem: ó, tô aqui uma escola para vocês, tô aqui uma estrada nova para vocês, ó. Paga quando vocês puderem, vamos junto aqui caminhar. Essa é a diferença. Uns chegam já falando que a gente é inferior e outros chegam já fazendo parcerias para a gente melhorar. Lembremos, esses governos corruptos que tem nos países de terceiro mundo são quase todos, se não todos, financiados pelos países de primeiro mundo que querem que tenhamos governos corruptos. Olha, no Brasil, desde lá da Guerra do Paraguai, mais de 100 anos atrás, foi uma guerra que começou, que endividou o Brasil inteiro, que começou com a Inglaterra financiando governos corruptos no Brasil. Quer dizer, desde que o mundo é mundo aí, eles estão fazendo isso. E aí o que acontece? A China conseguiu o apoio de quase todos os países da América do Sul para a nova rota da seda. Porém, faltava o Brasil, que é o maior. Por que faltava o Brasil? Porque tínhamos Bolsonaro como presidente, e o Bolsonaro era um presidente anti-China. Bolsonaro estava alinhado com o Trump, a agenda do Trump era uma agenda de guerra econômica com a China, que até fortaleceu muito a China, foi muito boa para a China essa guerra econômica, muito ruim para os Estados Unidos, mas que fez com que o Brasil não entrasse nisso com o Bolsonaro. Chegou o Lula falou, pô, peraí, hoje o Brasil está em outro patamar, não está no mesmo patamar que estava em 2010, em 2008. O Brasil hoje é um país com um potencial muito grande. O Brasil tem aí um novo pré-sal para ser explorado. Então eu não vou fazer qualquer tipo de acordo com a China. Nem pensar. Vou fazer um acordo que seja muito bom para o Brasil. Então o Lula mandou o Alckmin foi no mês passado para a China, está indo de novo para a China para começar a falar sobre isso. O Alckmin disse que ele não vai lá só para falar sobre isso, mas que isso está na pauta inevitavelmente. Vai acabar falando. Para você ter ideia, esse é um dos planos aí que tem a China para a Rota da Seda. A Rota da Seda é o quê? É investir em infraestrutura, principalmente em estradas e ferrovias, para que os produtos possam ser transportados. E aí, obviamente, a China quer ferrovias porque a China produz os trens mais modernos do mundo e aí esses países vão poder comprar os trens da China com algumas condições. Países que não têm até hoje trem-bala passarão a ter. Aqui está um dos planos que eles têm para o Brasil. Então você vê aqui, ó, as coisas que chegam aqui no Porto de Santos, que é o maior porto do Brasil, os produtos seriam transportados diretamente via trem, via malha ferroviária para o Chile. Lembrando que aqui você tem os Alpes suíços, e aí lá é muita montanha, uma região muito Andes. Tô aqui com a cabeça assim. E aí lá é muita montanha. Já eu erro mais umas duas, vão me chamar de Joe Biden aqui, né? Eu erro as palavras, né? Aí seria tudo transportado com túneis, com tudo mais, para que isso tudo chegue rápido. Também sairiam as coisas não só de Santos, mas do Porto do Rio de Janeiro e de outras cidades do Brasil, e teria aqui rotas que levam pelo caminho aqui do Peru. Também levariam até a Bolívia, da Bolívia para o Chile e do Chile aqui para outro oceano. Assim, tudo poderia cruzar o Brasil em tempo recorde, sem precisar que hoje um navio faça o caminho todo lá por baixo da América. Não, deixaria no Porto de Santos e já volta de onde veio, e aí de lá
seria tudo feito. Tem outro plano aqui também para a Rota da Seda, isso tudo são, você deve imaginar, são muitos e muitos bilhões de dólares de investimento. Nem vou, daqui a uns anos a gente não vai mais falar bilhões de dólares, tá? A gente vai falar bilhões de yuan chineses. Vai ser assim que as coisas vão funcionar. Aqui é no Porto de Paranaguá, também do Porto de Paranaguá e dessa região aqui do Porto, iria para lá. E aí você vê quantas rotas que fariam aqui de locais aqui, de zonas que são produtoras, para enviar aqui tudo para o outro oceano, ou seja, as coisas, e também de lá para cá, não é só o caminho de ida, de volta também, as coisas poderiam sair lá da China, do Japão, da Coreia, daqueles países todos, da Ásia, da Oceania, até da África, chegar pelo outro lado, em vez de chegar sempre por ali, chegar pelo Chile e ser transportada ali para o resto da América Latina. Isso custa, custa. E você tem que lembrar que os países da América Latina sofreram aí décadas de um processo de desinvestimento, de imperialismo americano, de financiar governos corruptos para que a gente não tivesse investimentos em infraestrutura. Então o Brasil hoje tem uma malha ferroviária que, se você pensar, eu lembro que quando eu era criança tinha trenzinho que levava de São Paulo para outros lugares. E a minha mãe falava que quando ela era criança tinha trem que levava de São Paulo para o interior. Hoje não tem mais. Porque está pior a coisa do que era décadas atrás. Ou seja, conseguiu ali os Estados Unidos, no seu plano, piorar a infraestrutura em muitos países. Aí quando vem um governo progressista que melhora as coisas, eles derrubam na base do golpe de Estado, como fizeram no Brasil, como fizeram no Paraguai, fizeram na Bolívia. Estou dando exemplos aí dos últimos 10 anos, tá? 10, 15, Paraguai, Bolívia, Brasil, Honduras e alguns outros países tentando aí na Venezuela faz muito tempo. E aí o que acontece? Agora, tudo indica que o Brasil deve entrar, o Lula vai entrar direto na negociação. Primeiro ele manda o Alckmin para sondar, e depois ele vai entrar direto na negociação. O que o Lula vai querer é o seguinte, são centenas de bilhões de dólares em investimentos, principalmente aí em transporte no Brasil, para que o Brasil seja um país conectado. Hoje o Brasil não é um país conectado. Hoje, se você quer sair de São Paulo e ir para, vamos supor, Maceió, você é obrigado a pegar um avião. Ou você vai pegar aí mais de 24 horas de ônibus em estradas aí que nem sempre são as melhores. Tem países europeus que você vai de trem. E olha, vou falar, a Europa nem está tão avançada nisso. Na China, você vai de trem-bala. Tem trem-bala na China que viaja a 500 quilômetros por hora. Quer dizer, você faz uma viagem de São Paulo a Maceió, são 2.000 e poucos quilômetros, faz em 6 horas no máximo a viagem. Você fala, caramba, de trem, pelo chão. Sai mais confortável do que de avião. O avião tem que chegar 2 horas antes, despachar mala, não sei o quê, um tratamento ruim do caramba, tudo um desconforto danado muitas vezes. Aí chega, o aeroporto geralmente é no fim do mundo, aí não sei o quê. Trem não, sai do centro da cidade e chega no centro da outra cidade, ótimo. Então, esse tipo de coisa que não tem hoje nos países da América Latina e que passará a ter no futuro. O Lula vai começar a fazer esses acordos. Então, agora o que acontece é o seguinte: o imperialismo americano está ocupado demais brigando entre si. Tem briga aí de forças. A força do Partido Democrata, uma ala do Partido Democrata, que hoje é a ala mais forte, que é uma ala que é chamada por eles de Hawks. Hawks é um termo aí que eles usam para uma ala muito mais armamentista, que é intervencionista. Eles acreditam que, para manter aí os Estados Unidos como um país hegemônico, o que eles precisam é interferir nos outros países. Financiar governos que sejam amigos dos Estados Unidos, financiar políticos muitos de esquerda, muitos, olha bem para mim, muitos são de esquerda, entre aspas, que são amigos deles e dos Estados Unidos, financiar aí golpes de Estado, financiar guerras em outros países, e isso vai manter a hegemonia americana, porque vai atrasar o desenvolvimento de outros países. Esses são os Hawks. Tem uma outra ala no Partido Democrata, que é a ala do Bernie Sanders, que é uma ala mais socialista, que pensa que não, devemos caminhar juntos. Nós somos os maiores e nós vamos aí ser como, não tutores, mas como talvez financiadores aí desses outros países para que eles melhorem suas condições e aí nós caminharemos juntos para o progresso. Essa ala é derrotada hoje, não por conta de votos, viu? É derrotada porque eles não têm apoio do mercado financeiro. Quem tem apoio do mercado financeiro é essa ala dos Hawks, que é aí capitaneada por Hillary Clinton, família Obama, família Clinton, né? Hillary e Bill Clinton, Michelle e Barack Obama, tem o Joe Biden, tem a Kamala Harris. Esses são os políticos mais famosos dessa ala aí, que é a ala que domina o Partido Democrata. Então, eles estão, nesse exato momento, ocupados demais tentando ganhar do Donald Trump.
É isso que está acontecendo. Jogaram aí o Biden na fogueira para que fosse a Kamala Harris. Tem uma chance aí, muitos analistas lá falam, de jogarem a Kamala, se ela não estiver bem nas pesquisas nas próximas 2 ou 3 semanas, jogá-la na fogueira também, para tentar Michelle Obama, porque essa sim, em todas as pesquisas, ela ganha com folga do Trump. Do outro lado, tem aí um que é o pior para os Estados Unidos, que é o Donald Trump. Ele é a pior coisa que pode acontecer para o imperialismo americano, porque quando ele foi presidente, aconteceu que foi uma derrocada muito mais forte do que nos outros anos. O problema aí do Donald Trump para nós brasileiros e para a América Latina é que ele tem aliados aí o Milei, tem aliado aí o Bolsonaro, tem aliado uma extrema-direita forte na Bolívia, no Equador, na Venezuela, a extrema-direita também está muito forte, então ele pode, como presidente, tentar organizar uma extrema-direita em todo o mundo. Não sabemos aí os planos do Trump, porque ele não tende a falar os planos dele. Ele fala muita coisa aí, muita abobrinha aí, mas muitas são da boca para fora e a gente não sabe. Lembre-se, o plano da extrema-direita é sempre um plano midiático. O que eles pensam, a gente acaba nunca sabendo qual o plano final deles. Então, nos anos em que ele esteve no governo, ele acabou, de certa maneira, em tudo que ele podia, ele ajudava o Bolsonaro, mas tinha uma barreira muito grande. Muito grande. A gente lembra do Bolsonaro se humilhando na ONU, ficou 45 minutos esperando o Trump passar num corredor, abraçou o Trump e falou: Trump, I love you. O Trump olhou: vá, vaza, vá pra casa, vá, sai. Então, o ruim a coisa pro Bolsonaro, ele não apoiou como o Bolsonaro achava que ia apoiar, depois o Trump acabou caindo, tentou dar golpe e falhou, o Bolsonaro, sem a ajuda dele, tentou dar golpe e falhou, então o Bolsonaro agora acredita que o Trump vai ajudar aí a extrema-direita internacional a prosperar, porque ele talvez tenha entendido que ele precisa de apoio internacional. Eu não sei se é exatamente isso, até porque esses americanos acham que nós somos a ralé do mundo, que nós somos completamente irrelevantes. O atual, aí cotado para ser secretário de Estado do Trump, falou que ele não vai interferir em lugar algum aí, porque ele vai aceitar o mundo como ele é. Olha, acreditar nisso tem que ser meio ingênuo, né? Eu até imagino que algumas coisas ele não vai fazer porque ele tem outras prioridades aí, que são prioridades do mercado interno americano. É uma briga aí com a China, que é uma briga que ele vai levar uma surra nessa briga. Os chineses estão adorando o fato do Trump estar em primeiro nas pesquisas, porque ele vai tentar brigar de frente com a China e ele vai levar uma surra, aquela surra de vara mesmo. Então, está aí um cenário bem indefinido. Então, enquanto essas forças brigam entre si, o que acontece é que o Brasil está melhorando aí sua economia. O Lula falaram para ele, Lula, foi orientado a escolher o novo presidente do Banco Central agora em agosto. O Lula falou que não, que isso é uma armadilha, ele viu que é uma armadilha, porque ele escolhendo o novo presidente do Banco Central, a imprensa vai ter 5 meses para ficar batendo nele. Os senadores não vão votar, não vão aprovar essa escolha do Lula, porque é período eleitoral. Vossas Excelências estão preocupadas aí com eleger vereadores e prefeitos aliados. E aí vai ficar um nome do Lula pendurado, apanhando da imprensa por pelo menos 2 meses e meio. Então o Lula percebeu que é uma armadilha, mas parte da equipe econômica, que ficou assim, o pessoal não entende de comunicação, acha que não, faz agora, Lula, faz agora, que vai mandar um sinal para o mercado financeiro. Pô, tem uma parte da equipe do Haddad que é muito ingênua. A sorte é o seguinte, eles vão ali batendo cabeça em uma coisinha ou outra, mas no fim dá certo. No fim sempre dá certo. Porque quem toma a decisão no fim é o Haddad mesmo e o Lula, e aí as coisas dão certo. Mas tem uma parte que, olha, o Lula entendeu a armadilha e parte da equipe econômica aí não entendeu a armadilha. Ou não entendeu, ou quer que o Lula caia na armadilha. Mas o Lula não vai cair. Dificilmente ele vai fazer essa indicação em agosto, a não ser que ele tenha um indicativo muito forte de que essa indicação aí vai ter 100% aí de adesão. Dificilmente terá, porque o mercado financeiro sabe que o Lula indicando o Galípolo, deve ser aí o novo presidente do Banco Central, ele vai atuar para baixar os juros, vai acabar com uma mamata bilionária dos bancos, o Brasil vai ter centenas de bilhões de reais a mais em caixa para investir em geração de emprego e em melhorar a economia do Brasil deve deslanchar, e aí o Lula vai ter muito mais liberdade para fazer acordos até com a China. Por quê? Porque uma coisa é fazer acordo com a China quando a economia do Brasil está ferrada ali, ó, tudo entrelaçado, tudo amarrado. Outra coisa é você fazer acordo com a China, ou com qualquer um, quando a sua economia está decolando e você fala, pô, agora eu vou fazer o melhor acordo possível, imaginário para mim, porque
Na verdade, se não fizer agora, também não estou precisando tanto. Então é isso. O principal é que o acordo será feito. Não sabemos aí quanto tempo vai demorar, então veremos aí. Por isso que você vê aí os urubólogos da Rede Globo e as urubólogas estão aí todos tristinhos. O foco deles hoje é só a eleição americana. Não fala mais de Lula, não fala mais de governo brasileiro, porque vão ser obrigados a dar só notícia boa uma atrás da outra. E aí é ruim pro plano deles tentar eleger o Tarcísio, né? Pô, só dar notícia positiva pro Lula, pô. Vamos analisar a notícia positiva? Dão aqui uma notícia assim, da maneira mais impessoal possível, porque tem que dar, e depois mudemos de assunto, vamos falar de Trump versus Kamala Harris, como se os espectadores da Globo e da imprensa votassem nos Estados Unidos, como se eles fossem mudar o voto de uma pessoa sequer. Pô, a Globo pode ficar o dia inteiro falando aí da eleição americana, absolutamente nenhum americano vai mudar de voto por causa disso. É isso que eles não entenderam até agora. Eu fico pasmo com uma coisa dessa. Viu? Eu peço aí a sua inscrição no canal. Nós seguiremos aqui na luta. Falou!